Prezados amigos, bom dia. Meu nome é Guaracilei Maciel Vidigal Júnior, sou implantodontista e professor adjunto da Faculdade de Odontologia da UERJ. Hoje vamos falar sobre estética em implantodontia, focando nos aspectos cirúrgicos, aqueles que dependem do ato cirúrgico e do diagnóstico prévio. Então, nós temos que avaliar um conjunto de variáveis para alcançar um resultado estético e previsível na cirurgia para instalação de implantes. Eles são divididos numa etapa inicial, na fase de diagnóstico, e na etapa seguinte, que seria a realização da cirurgia propriamente em si. Em relação ao diagnóstico, nós temos que avaliar o fenótipo gengival. Nós temos que já estabelecer ou entender como que vai ocorrer a remodelação óssea após a cirurgia, e também temos que fazer o diagnóstico relacionado à papila interdental. Em relação ao fenótipo gengival, a sua importância está relacionada à previsibilidade da margem gengival após o tratamento. Nós sabemos que fenótipos gengivais finos, eles têm maior propensão a sofrer retração gengival, retração da margem, né? Ao passo que fenótipos espessos são mais estáveis em relação à retração da margem. Nós temos à sua esquerda um caso num dente, onde a gente observa uma pequena fenda na mucosa, né, causada justamente pelo fato de se tratar um fenótipo fino. Nesses casos, diante de um processo inflamatório causado por um acúmulo de um biofilme bacteriano, o epitélio do sulco, né, ele vai proliferar tanto no sentido apical quanto lateral. Migrando lateralmente, o epitélio do sulco vai se encontrar com o epitélio oral, formando uma ponte gengival. Como o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, nós vamos ter aqui em cima uma pequena ilha de tecido conjuntivo que vai deixar de receber vascularização e, consequentemente, vai sofrer uma necrose, que a gente observou à esquerda, no caso clínico. E o que diferencia o fenótipo fino do espesso não está relacionado ao epitélio, mas sim ao tecido conjuntivo, que nós observamos nessa terceira imagem, onde nós temos à esquerda o epitélio, à direita o osso e, interposto entre epitélio e osso, o tecido conjuntivo. Aqui, na terceira imagem, a gente observa uma fina faixa de tecido conjuntivo. Uma situação, então, de um fenótipo fino. Enquanto que na quarta imagem, nós observamos entre o epitélio, à nossa esquerda, e o osso, à nossa direita, uma espessa faixa de tecido conjuntivo, caracterizando, então, um epitélio espesso. Nós temos aqui o caso da retração da margem, né, com aquela fenestração no meio da mucosa. É uma questão de dias para que aquela ponte gengival desapareça e que a margem venha se estabelecer nessa posição mais superior. Isso foi descrito por Novaes e colaboradores em 1975 no Journal of Periodontology. Nós temos em implantes a mesma questão. Nós temos fenótipos espessos, com maior estabilidade de margem gengival no longo prazo, e fenótipos finos, delgados, tendendo a apresentar recessão de margem e exposição de áreas que seriam inicialmente subgengivais, como o pilar protético, causando um problema estético para o paciente. Em dentes, nós temos uma dificuldade um pouco maior de fazer o diagnóstico do fenótipo fino e espesso. Em implantes, após a sua instalação, com a remoção da coroa
sobre o implante e uma vista oclusal, percebemos de forma mais fácil o que é um fenótipo fino e o que é um fenótipo espesso. Em dentes, esse diagnóstico é feito através da sondagem gengival. Joseph Kahn e colaboradores propuseram, como forma de diagnosticar o fenótipo fino e espesso, a observação da sonda periodontal através da margem gengival. Em dentes com fenótipo fino, a sonda periodontal vai se tornar visível. Em dentes com fenótipo espesso, a sonda não vai se tornar visível através da margem gengival após o procedimento de sondagem. E como que nós devemos tratar dentes com fenótipo ou implantes com fenótipo fino? Como é uma questão de espessura do tecido conjuntivo, a técnica indicada, no caso de implantes já instalados, é o enxerto de tecido conjuntivo. Nós observamos aqui à esquerda um pequeno orifício na mucosa que não se trata de uma fístula, não há secreção saindo desse orifício. Na verdade, o que nós temos ali simplesmente é a fusão do epitélio do sulco com o epitélio oral e uma pequena área de necrose. Então, nós vamos fazer o enxerto conjuntivo, primeiro criando um envelope submucoso na área periimplantar, removendo e colhendo o conjuntivo do palato e fazendo o envelope, introduzindo aquele conjuntivo no envelope que nós preparamos previamente. Nós temos aqui, à sua esquerda, a cicatrização do tecido após 3 semanas e nós temos à direita a cicatrização após 3 meses, período que nós consideramos como o ideal para começar o tratamento ou a confecção da coroa definitiva. Após 3 meses, a mucosa tende a chegar na sua posição definitiva. Kahn e colaboradores fizeram uma avaliação, né, longitudinal de implantes e relacionaram ao comportamento da margem gengival. Então, eles observaram claramente, aqui na primeira linha vermelha, que dentes com fenótipo espesso apresentaram uma recessão da margem 3 vezes menor do que dentes com fenótipo fino. Isso num período de 2 anos. E num período de até 8 anos, essa recessão manteve basicamente essa proporção. Os implantes que tinham fenótipo fino apresentaram uma recessão de margem 3 vezes maior do que aqueles com fenótipo diagnosticado inicialmente como fino. Então essa é a importância do fenótipo gengival no tratamento com implantes. Outra consideração, quando nós pensamos em alcançar resultados estéticos na cirurgia de implantes, diz respeito ao processo de remodelação óssea. Se eu vou fazer a remoção de um dente para fazer a instalação do implante, é importante compreender que, ao remover o dente, nós estamos removendo estruturas que compunham o espaço biológico ao redor do dente. A inserção conjuntiva, a superfície da raiz, o epitélio juncional, também relacionado à superfície do dente. E estamos fazendo a instalação de um implante. E, em função disso, vai ocorrer um processo de remodelação óssea marginal para o estabelecimento de um novo espaço biológico. Esse espaço biológico periimplantar, ele possui semelhanças em relação ao dente, mas também possui diferenças. A semelhança é que ele é composto pelas mesmas estruturas presentes no espaço biológico ao redor do dente, ou seja, o sulco, nesse caso periimplantar,
o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. A diferença básica é observada na inserção conjuntiva. A inserção conjuntiva desse espaço biológico em implantes é ligeiramente maior do que a inserção conjuntiva observada ao redor de dentes, que é em torno de 1 milímetro. Onde esse espaço biológico tende a se estabelecer no implante? Normalmente, ele tende a se estabelecer nessa interface entre implante e pilar protético. Então, normalmente, após a instalação do implante, vai ocorrer uma perda óssea marginal, como a gente observa nas radiografias, para que ocorra a formação do espaço biológico. Por quê? Porque, como mostrado por Dias e colaboradores, nesse trabalho publicado em 2012 no JOME, entre o pilar protético e o implante, existe um microgap, uma fenda, que a gente observa aqui em fotos, à sua direita, de microscopia eletrônica, de varredura. Nessa microfenda, existe a formação de um pequeno biofilme. E nós sabemos que onde existe a presença do biofilme, nós não temos a formação do epitélio juncional. Então, para que o espaço biológico se estabeleça, vai haver uma perda óssea do topo do implante, no sentido apical, para acomodar o epitélio juncional e aquela área do conjuntivo. Então, o espaço biológico ao redor do implante, ele tende a se formar, a sua formação vai ocorrer quando? No primeiro ano. A gente observa nesse gráfico à direita, que é um gráfico tirado do trabalho clássico de Adel e colaboradores de 1981, a gente observa a linha amarela, a coluna amarela. A gente observa no primeiro ano um declínio, uma perda óssea e que depois se estabiliza. Por quê? Porque essa perda óssea que ocorreu aqui no primeiro ano, ela está relacionada à remodelação para a formação do espaço biológico periimplantar. É importante compreender que essa perda óssea que ocorre no primeiro ano, mostrada no trabalho do Adel, uma perda óssea vertical, ela também tem um componente horizontal. Esse componente horizontal, ele atinge toda a circunferência do implante e atinge um raio de 1,5 milímetro de distância. Esse fenômeno é de extrema importância para os conceitos de estética periimplantar, principalmente relacionado ao posicionamento tridimensional do implante. Outro fator importante no diagnóstico diz respeito à presença da papila interdental na área da ameia proximal entre os dentes. Tarnow e colaboradores, em 1992, publicaram um trabalho mostrando que, à medida que a distância PCCO, que é ponto de contato entre os dentes, até a crista óssea, vai aumentando, a porcentagem de casos em que a papila consegue preencher completamente a ameia vai diminuindo. E isso gera a possibilidade de formação do triângulo negro, né? Que é um espaço abaixo do ponto de contato em que a papila não se forma. Então, nós observamos, pelos resultados do Tarnow, que se a distância do ponto de contato à crista óssea for de até 5 milímetros, a papila tende a se regenerar quase que em 100% dos casos. À medida que vai aumentando, 6 milímetros, o preenchimento completo da papila caiu para 56, 7 para 27 e 8 milímetros cai para 10%, diminuindo a previsibilidade de formação de papila. Então, esse é um caso clínico em que eu recebi o paciente, ele tem o dente 21 com uma fratura radicular. Antes de fazer o tratamento, ainda na primeira consulta, o paciente foi anestesiado e eu fiz a medida, a mensuração da distância do ponto de contato até a crista óssea. Então eu observo que na mesial
essa distância era de 5 milímetros, na distal 6 milímetros. Então eu tinha uma previsibilidade de formação de papila superior na mesial. E isso também é apresentado ao paciente e discutido com o paciente. Fiz a exodontia usando um periótomo, a raiz fraturada é observada nessa imagem. Com o auxílio de um guia cirúrgico, a instalação do implante. O implante ele ancorou com mais de 35 newtons, portanto eu coloquei um pilar de titânio e uma coroa provisória sem contato oclusal. A gente observa, inclusive, que a coroa tem um comprimento menor do que o dente contralateral homólogo, propositalmente para não haver nenhum tipo de contato durante o período de osseointegração, 6 meses. Após 6 meses, então, o provisório é removido e o dentista pode fazer a moldagem e a confecção da coroa. E a gente observa, então, o preenchimento da papila nas áreas proximais. Em relação aos procedimentos cirúrgicos, nós temos outro conjunto de variáveis. Nós temos que observar detalhes da técnica que vão influenciar o resultado do tratamento. Então, o primeiro passo seria uma extração cautelosa, com o maior esforço possível para preservar a tábua óssea vestibular, principalmente na região anterior da maxila, que é extremamente fina, extremamente delgada. E outro cuidado importante seria a realização do procedimento nessas áreas onde a papila é fina, delgada, com uma cirurgia sem retalho. Por quê? Porque à medida que eu faço a extração do elemento dentário, eu compreendo que o osso, a crista óssea alveolar, é um tecido relativamente avascular nessa área, formada por um osso cortical denso, e que recebe nutrição principalmente internamente através dos vasos do ligamento periodontal e externamente através dos vasos do periósteo. Após a remoção do elemento dentário, esta crista perde a vascularização proveniente dos vasos do ligamento, restando a ela somente os vasos do periósteo. Se no procedimento eu fizer o descolamento do retalho, essa crista óssea perderá por completo, durante aquele momento, a vascularização e tenderá a sofrer um processo de reabsorção. Temos que entender que quem mantém a margem gengival em posição é a crista óssea. E se a crista óssea sofre um processo de reabsorção, a margem gengival, ou a margem do tecido mucoso periimplantar, tenderá a sofrer uma recessão também. Outro aspecto extremamente importante em relação à cirurgia é o posicionamento tridimensional ideal do implante. Como um fator de risco estético, esse posicionamento tridimensional ideal do implante, ele tem um peso 18 vezes maior do que qualquer outro fator ou variável envolvida. Ou seja, é a principal causa de recessão de margem mucosa em implantes instalados em áreas estéticas é um posicionamento tridimensional inadequado. Grunder e colaboradores discute num artigo de revisão publicado em 2005 a importância da estrutura que circunda o implante. Então, tridimensionalmente falando, o implante deverá estar no sentido ápico-coronal 3 milímetros, 3 milímetros acima da futura margem gengival, que é determinada pelo guia cirúrgico. A gente observa aqui o contorno da guia cirúrgica. No sentido vestíbulo-lingual, eu tenho que ter 2 milímetros de espaço para regenerar, ou pelo menos 2 milímetros de osso vestibularmente ao implante. Por que eu tenho que ter 2 milímetros de osso vestibularmente ao implante? Porque eu retorno ao que nós discutimos anteriormente, sobre o efeito horizontal, o efeito lateral daquele biofilme que fica no microgap entre o implante e o pilar. Esse efeito ele atinge uma distância de 1,5 mm. Então, para eu não ter reabsorção da crista óssea vestibular, eu tenho que ter pelo menos 2 milímetros de osso vestibularmente ao implante. Pelo mesmo motivo, entre implante e dente, eu tenho que ter 2 milímetros de distância,
para que aquele efeito lateral da perda óssea proximal no topo do implante não cause perda óssea no periodonto do dente vizinho. Por quê? Porque o periodonto, a crista óssea do dente vizinho, é que é responsável pela manutenção da altura da papila gengival. Se ocorrer uma perda óssea no periodonto do dente vizinho, a distância do ponto de contato à crista óssea tende a aumentar e a papila tende a retrair. Pelo mesmo motivo, entre implantes, no sentido mesiodistal, eu tenho que ter, no mínimo, 3 milímetros de distância, né? Porque eu tenho o efeito lateral do biofilme vindo dos dois implantes. Então, essa distância mínima de 3 milímetros ajuda na manutenção de uma pseudocrista óssea entre implantes. Então, uma situação clínica, o paciente chega para tratamento do 11 com uma trinca radicular presente nessa área, né? Onde existe a trinca, a sonda periodontal ela tende a penetrar na extensão da trinca, ao passo que se eu chegar a 2 ou 3 milímetros para mesial ou para distal, eu vou ter profundidades de sondagem normais, compatíveis com 2 milímetros, 3 milímetros. Então, essa é uma manobra de diagnóstico para a detecção das trincas radiculares. Quando a bolsa é muito fina e localizada. Bem, fiz a extração do dente, sem descolamento de retalho, posicionei o guia cirúrgico, com auxílio do guia instalei o implante na posição tridimensional adequada e deixei o espaço entre o implante e o restante da tábua óssea vestibular, onde eu vou preencher esse espaço posteriormente. Antes de colocar o biomaterial nesse espaço, como existe uma perda óssea vestibular, eu posicionei a membrana absorvível em 2 camadas para recompor, para restaurar aquela parte do osso vestibular que foi perdida. Em seguida, posicionei o biomaterial entre a barreira de membrana e o topo do implante, para em seguida cobrir tudo com a barreira de membrana e tracionei um retalho palatino para não ter que mexer na vestibular, onde a importância estética é superior. Essa técnica é a técnica do retalho palatino, descrito pelo professor Carlo Tinti. Após 6 meses, cirurgia de reentrada, a provisória foi confeccionada, removida, e a gente observa então a qualidade do tecido periimplantar, transmucoso. O pilar de zircônia, um pilar estético, foi instalado e a coroa definitiva foi instalada aqui pelo Dr. Daniel Arnist. Então, agora eu vou mostrar um caso de um posicionamento tridimensional no sentido vestíbulo lingual inadequado. O paciente chegou ao consultório com esta situação, uma coroa de canino com um comprimento cérvico-incisal extremamente longo, trazendo insatisfação para o paciente, e após a remoção da coroa, a gente observa que o pilar protético está projetado para vestibular. A gente observa, através da tomografia, que o implante foi posicionado muito para vestibular. Nós temos ainda bastante osso palatino nessa região e que não foi aproveitado. Praticamente sem osso vestibular na crista, no topo da crista óssea. E a gente agora observa numa foto de perfil, onde estou removendo o implante com a ajuda do retriever e uma chave de catraca, a gente observa a inclinação do implante extremamente voltada para vestibular. Então, esse tipo de tratamento com o topo do implante voltado para vestibular é o responsável pela retração da margem mucosa e a confecção de coroas longas sobre implantes. Então, o posicionamento vestíbulo-lingual correto é aquele que vai nos permitir obter 2 milímetros de osso vestibularmente ao implante, enquanto que a inclinação extremamente em demasia para vestibular causa esse tipo de problema. Um outro caso, o paciente também chegou insatisfeito,
nós observamos que, além do implante não ter osso na vestibular, existe uma fenestração na mucosa e o tratamento para o implante mal posicionado, no sentido vestibular, é a remoção do implante. Então, acesso cirúrgico, o implante removido, preenchimento do defeito com biomaterial coberto com uma barreira de membrana fixada com uma taxinha, conjuntivo removido do palato. O conjuntivo foi posicionado internamente para fechar aquela fenestração na mucosa, a área doadora suturada. Aguardamos o período de cicatrização de 6 meses, né? A provisória foi reembasada, repreparada. Após 6 meses, então, com auxílio do guia cirúrgico, o implante foi instalado na posição tridimensional adequada. Novo enxerto foi feito para se promover um ganho de volume. Muitas vezes, na primeira cirurgia, né, nós não conseguimos o ganho de volume necessário, partimos para um ganho adicional na segunda cirurgia, novamente coberto com uma barreira de membrana, fixada com taxinhas, sutura. Após 6 meses, então, remoção da barreira de membrana, a gente observa uma qualidade excelente do tecido ósseo neoformado, colocação do cicatrizador, sutura, vamos aguardar a cicatrização novamente, lembrando que sempre quando há manipulação tecidual para a confecção do trabalho definitivo em área estética, nós aguardamos 3 meses, e agora nós observamos, numa área em que eu não tinha nem osso, nem mucosa, eu tenho um fenótipo espesso, né? Então, seguindo todos os conceitos, fundamentos relacionados à estética na cirurgia para a instalação de implantes. Então, o provisório reembasado, os dentes repreparados, novamente um pilar de zircônia instalado e a prótese final confeccionada pelo Dr. Terumitsu Sekito Jr. Então, falando sobre posicionamento tridimensional estético, no sentido vestíbulo-lingual, na região anterior, quando o planejamento é para próteses aparafusadas, esses implantes devem ser instalados ligeiramente para a palatina, de forma que, ao traçar uma linha entre os dentes vizinhos, eu tenha esse implante posicionado 2 milímetros afastado dessa linha imaginária. Já para próteses cimentadas, esses implantes devem ficar localizados centralmente em relação ao meio dos dentes vizinhos, uma vez que o topo do pilar vai coincidir com a borda incisal do dente, da coroa. Outra consideração importante para o tratamento de implantes em região estética é, principalmente nos casos de implantes imediatos, após a exodontia, a realização do enxerto de biomaterial no gap entre o implante e a tábua óssea vestibular. Nessa condição também de implantes na região anterior, é fundamental compreender a relação sagital da raiz dentária com o processo, com o osso do rebordo alveolar. Joseph Kahn e colaboradores mostraram que em 80% dos casos nós temos uma condição que é a classe 1, onde eu tenho a raiz posicionada quase que em contato com o osso vestibular e eu tenho este triângulo ósseo, onde após a extração o implante vai ficar ancorado neste triângulo ósseo. Já as outras relações, classe 2, classe 3 e classe 4, são desfavoráveis para a instalação de implantes imediatos, não porque nós não consigamos ancorar o implante, nós conseguimos, mas principalmente porque nós não conseguimos, nas classes 2, 3 e 4, estabelecer um posicionamento tridimensional adequado, muitas vezes causando danos
a essa tábua óssea vestibular, principalmente no terço médio e apical, através de deiscências ou fenestrações. Então, a importância de usar um biomaterial no gap está relacionado ao fato de que, após a exodontia, mesmo com a instalação de implantes imediatos, Botticelli e colaboradores mostraram que ocorre uma reabsorção no sentido vestíbulo-palatino, em média, de 50% após 6 meses. E, em números, traduzindo isso em números, nós temos uma reabsorção vestíbulo-palatina de 3 milímetros. Portanto, não basta fazer a extração e instalação do implante. É fundamental prevenir a reabsorção desse osso vestibular. E como que isso pode ser feito? Isso pode ser feito através de alguns protocolos. O primeiro, instalando o implante ancorado na porção palatina do rebordo, de forma que eu deixe 2 milímetros de osso. Se eu encostar o implante no osso vestibular, eu tenho que entender que esse osso vestibular tem, em 85% dos casos, menos de 1 milímetro de espessura. Então eu não posso encostar o topo do implante no osso vestibular, porque ele não tem aqueles 2 milímetros que são necessários. Eu tenho que deixar esse espaço. E Myron Neves, Marcelo Camelo, professor conhecido nosso da Federal de Belo Horizonte, eles publicaram um trabalho onde eles instalaram biomaterial em alvéolos de extração, compararam com o grupo controle, onde não foi instalado biomaterial, e mostraram que somente nos casos onde eles colocaram o biomaterial, houve uma condição de estabilidade do osso vestibular. Esse osso vestibular não reabsorveu em 16 das 19 condições. Já o grupo controle mostrou diferentes graus de reabsorção, variando de 20% a mais de 60%. Então, a importância do uso do biomaterial entre implante e osso vestibular é para prevenir esta reabsorção óssea. Então, um outro caso, o dente 11 com a raiz fraturada, nós fizemos um procedimento chamado cirurgia reversa, ou seja, nós fizemos a cirurgia no modelo de gesso para deixar pronto, antes da cirurgia, o pilar provisório e a coroa provisória, uma vez que, se conseguirmos uma ancoragem superior a 35 newtons, poderíamos fazer a instalação do pilar e da coroa provisória. Então, temos um pilar de zircônia e a coroa provisória pronta antes da cirurgia, extração, com auxílio do guia cirúrgico. O implante foi instalado, em seguida o biomaterial foi colocado no gap, esse osso vestibular estava preservado, pilar de zircônia, coroa provisória, aguardamos 6 meses após o período de osteointegração. Então, a coroa definitiva foi feita pela doutora Rosângela Fonseca. E o enxerto de tecido conjuntivo na área do gap, por vestibular, ele tem um papel extremamente importante, portanto, nos pacientes com fenótipo fino. No trabalho de Joseph Kahn e colaboradores, eles fizeram uma transformação dos pacientes com fenótipo fino através do enxerto de tecido conjuntivo no momento da instalação do implante. Portanto, esses pacientes que inicialmente tinham fenótipo fino passaram a ter um fenótipo espesso. E, numa avaliação longitudinal, foi observado que o grau de recessão do fenótipo fino foi semelhante ao do fenótipo espesso. A diferença não foi significativa. Então, a gente observa que um enxerto de tecido conjuntivo melhora o prognóstico dos casos de fenótipo fino no médio e longo prazo. Numa outra situação, a gente observa um paciente com fenótipo fino que recebeu um implante. A gente observa uma perda de volume vestibular e na cirurgia de reentrada, após 6 meses, então, nós fizemos
uma cirurgia de enxerto de tecido conjuntivo, confecção do envelope submucoso, remoção do tecido conjuntivo da tuberosidade, envelopamento do tecido conjuntivo por vestibular, sutura, e após a cicatrização, após 3 meses, a gente observa então uma vista oclusal, uma vista vestibular, o contorno agradável que foi alcançado num trabalho realizado protético realizado pelo Dr. Carlos Frederico Marinho.